Olá, meus amores. Hoje, nós vamos dar início à quarta unidade, tá? Do livro 2, que está falando sobre o corpo na arte. A gente vai fazer uma quebra na questão histórica que a gente vinha trabalhando artes, voltado historicamente. Agora a gente vai trabalhar a relação da arte versus o corpo. Entender melhor essas questões que vêm diferentemente ao longo da história. Desde os tempos remotos, o corpo humano é representado artisticamente em suas diversas ações. Isso pode ser percebido, através dos exemplos nos registros encontrados nas inscrições rupestres, esculturas e objetos utilitários. Muitos são os pontos envolvidos para se formular uma resposta a essa pergunta, como a própria questão da evolução humana, que engloba o desenvolvimento de ferramentas artísticas e o refinamento das habilidades motoras, e o contexto sociocultural e artístico de cada povo e de cada época, em que esse corpo humano foi representado pelas artes. E é esse contexto que deveria nortear toda a discussão em torno do que é considerado arte, bem como se há limite para a arte, e se sim, quais são e quem são os que definem? Quais são esses limites? Lembrem-se que quando a gente trabalhou no livro 1, a questão da dança foi proibida pela Igreja Católica por conta dos movimentos do corpo serem questionados. O nu, por exemplo, é um objeto de estudo da arte desde a antiguidade e, em hipótese alguma, poderia ter sido fundamentado como estética, confundido ou distorcido, tá? Mas ninguém vê com bons olhos um artístico nu. Muitas vezes, e principalmente quando se trata de arte, há uma tendência de se colocar como sinônimos os conceitos de conservadorismo e reacionarismo. No entanto, para Herbert Hand, que foi um grande crítico de arte britânico, há uma importante diferença entre esses dois conceitos. Enquanto o primeiro procura manter o que existe de positivo, as instituições de conservação, como é o caso dos museus, o segundo não só nega, como também reage e se empenha para atingir o contrário, ou seja, destruir. O racionalismo, segundo Hand, traz uma revolução às avessas e dificulta a manutenção de um campo de discussão saudável a respeito da arte e os seus desmembramentos. Aí agora a gente vai ver como foi que a arte, seguiu esse caminho utilizando o corpo humano e a sua representação. Há várias formas da arte pré-histórica e muitos achados arqueológicos representam o corpo humano, seja envolvido com ações do cotidiano, rituais, caça e cenas domésticas, seja simbolizando algum estado de crença ou desejo. É o caso das esculturas de deusas, como a Vênus, tá? Essa Vênus aí que vocês estão vendo, ela data do período paleolítico e é considerada uma das mais antigas já encontradas. Essas Vênus, são mulheres cujos seios e ventres são fartos, não necessariamente representam a figura humana de maneira realista, mas mostra que essa representação está associada à fertilidade, não tanto no seu sentido literal, da mulher estar apta a reproduzir, mas principalmente no relativo à fertilidade do solo. Dessa maneira, as deusas da fertilidade estavam associadas às boas plantações e o futuro das colheitas. Já no Egito Antigo, a arte pictórica, que era feita não para ser apreciada pelos vivos, mas pelos mortos, uma vez que os egípcios na antiguidade acreditam que, após a morte do corpo físico, o espírito sobrevivia e habitava outro local. Assim, o sarcófago, onde eram enterrados os corpos dos faraós, continham representações diversas deles e dos deuses, bem como de seus objetos pessoais e de situações cotidianas, como forma de levar ao espírito certa familiaridade com o que vivia antes de se desprender da matéria. Nessas pinturas, prevalece o princípio do ângulo de maior visibilidade, segundo o qual o rosto, as pernas e os pés das figuras humanas são representados de perfil, e somente o tronco é pintado de frente, a fim de que sejam destacadas partes do corpo para quem as ver de frente. Diferentemente da cultura da maioria dos povos, a dança entre os hebreus conservou sua função religiosa e não foi desenvolvida no campo artístico. Mas embora haja registros, como os salmos, de que os hebreus dançavam, ainda que com movimentos limitados, em rodas, fileiras e com giros, a representação dos seres humanos era proibida no judaísmo, não havendo, portanto, registros pictóricos relativos à dança. Na Idade Média, como já vimos em outras unidades, o corpo, sobretudo de figuras sagradas,
era retratado de maneira estilizada e constantemente vinculados a contextos religiosos, nos rígidos padrões da Igreja Católica, em que se procurava ao máximo separar as instâncias espirituais e material. Não era proibido que essas figuras sagradas fossem representadas de maneira realista. Com a consolidação do humanismo na Alta Renascença, houve um resgate estético do classicismo, ou seja, buscou-se retomar o ideal de perfeição das formas humanas, cultuado pela cultura greco-romana. Assim, muitos estudos científicos foram desenvolvidos e aprofundados para que a representação dos corpos humanos fosse a mais naturalista possível, como se observa no Homem Virtuoso de Leonardo da Vinci. Nas vanguardas artísticas desenvolvidas no modernismo do começo do século XX, em razão de diversos fatores econômicos, sociais e culturais, grandes transformações ocorreram na maneira de se representar o corpo na arte. Agora nós vamos analisar duas obras, uma de Korosca e outra de Picasso. Nessa obra aí de Korosca, que é uma obra óleo sobre tela, o artista, que é de uma vanguarda expressionista, empregou pinceladas bastante carregadas que exageram a magreza facial, aumentam os ossos da mão e alarga as roupas do homem que é retratado, que é uma característica do expressionismo, vanguarda que se opôs à representação da realidade existente para retratar o impacto da expressão que o choque causou diante do que se via. Já nessa obra de Picasso, Moça com Bandolim, apresenta uma pintura que é das premissas do cubismo, a de que o ato de criar era mais importante que a obra em si, com a utilização de traços geométricos, superposição e distorção das formas, bem como a negação da perspectiva e volume. Pode ver aí, perceber que tem ausência de sombra. A gente é induzido, nessa pintura a percorrer uma trajetória com um olhar como se estivéssemos vendo a obra sobre vários ângulos diferentes, dos quais ela pode ter sido retratada. Para os artistas do modernismo, a retratação do corpo humano de maneira naturalista era menos importante que a maneira como o artista o via ou como gostaria de representá-los. Nas expressões artísticas contemporâneas, o corpo, além de seu próprio suporte, muitas vezes expressa uma denúncia ou uma inquietação. É o que vemos, por exemplo, na maior parte das coreografias da CIA, Carne Agonizante, companhia de dança contemporânea dirigida e coreografada por Sandro Borelli. Nesta cena da companhia Carne Agonizante, aborda as torturas executadas durante o período da ditadura militar no Brasil. Estuda as relações do corpo com a arte, bem como a forma como a arte representa o corpo e como o corpo representa a arte. Não só nos amplia o repertório em diversas linguagens artísticas, como também nos ajuda a entender os contextos socio-históricos e culturais das criações que usam o corpo como suporte. Na contemporaneidade, muitos são os experimentos feitos com o corpo, seja em coreografias de dança, performance ou outras artes corporais. Muitas delas envolvem riscos físicos para esses corpos que podem ser controlados pelo próprio executante, ser dependentes de um artista parceiro ou ainda ser totalmente incontrolável. O grupo de dança contemporânea catarinense Cena 11 desenvolveu uma técnica própria por meio do qual utiliza o recurso da queda livre dos corpos até o chão. Embora seus integrantes tenham muitas experiências e técnicas para minimizar o impacto de todo o corpo caindo paralelamente ao chão, é muito possível que alguma dor seja gerada em razão dessa colisão, o que pode causar um estranhamento na plateia, principalmente se houver nela um público habituado ao balé clássico. Na performance, a artista sérvia Marina Abramović já se destacou mundialmente por eventos artísticos nos quais colocou seu próprio corpo em risco de grandes ferimentos ou até mesmo da morte. Em Rest Energy, performance que fez com seu parceiro artístico Ulay, em 1980, a artista ficou durante muito tempo com uma flecha apontada em direção a seu peito. Se Ulay, que segurava o arco onde estava essa flecha, se movimentasse de maneira errada ou se cansasse de segurar o arco e a flecha se soltasse, o peito de Marina seria diretamente atingida. Essas relações de risco corporal, cujo sucesso dependia em grande parte da confiança entre os parceiros, era muito comum nas performances do casal durante o período em que trabalharam juntos.
O coreógrafo estadunidense Merce Cunningham inovou o mundo da dança ao usar a tecnologia a serviço do movimento corporal. Para a coreografia Biped, de 1999, foi desenvolvido um sistema eletrônico pelo qual eletrodos eram fixados aos corpos dos dançarinos da companhia de dança de Cunningham por meio de um software. Esses eletrodos captavam os movimentos dos dançarinos. Com isso, esses corpos em movimentos eram projetados no palco ou em outro espaço cênico, em duas telas, entre as quais os bailarinos dançavam. Dessa maneira, os corpos presenciais se movimentavam juntamente com os virtuais, ampliando o olhar do espectador pelas grandes dimensões projetadas nas telas. Site Specific é um estilo de dança contemporânea por meio do qual uma peça coreográfica é criada, por ensaios ou improviso, exclusivamente para aquele espaço onde será dançada. Esse tipo de dança se aproxima da arquitetura na medida em que o criador precisa levar em consideração cada detalhe do ambiente onde atuará artisticamente, fato que muda completamente a relação do corpo com o espaço, se pensarmos que essa criação só fará sentido se executada ali.